Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Paz. Vamos voltar à nossa reflexão do Evangelho de Jesus Cristo, como escreveu João, no capítulo 2, no primeiro milagre operado por Jesus, a transformação de água em vinho. Nesse texto, nós aprendemos que Jesus tem o poder de transformar um momento de falta e de desânimo em algo extraordinário. No versículo 10, a palavra de Deus diz que o vinho, depois que a água havia sido transformada, tendo sido entregue ao encarregado da festa, admirou esse encarregado de tal forma que ele exclamou: o vinho inferior normalmente serve primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Então o que esse texto me diz antes de qualquer coisa é que, independente das circunstâncias, independente do que você esteja passando, independente da área da sua vida em que você esteja enfrentando uma dificuldade, seja ela na área espiritual ou mesmo no seu casamento, que é o nosso foco proposto aqui, saiba que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está preparado para um recomeço, para um novo momento na sua vida. Lá no primeiro vídeo que nós fizemos sobre esse texto, nós falamos sobre a importância de convidarmos Jesus para fazer parte do nosso casamento, para fazer parte da nossa vida. Depois, falamos sobre a importância de nós contarmos para Jesus o que está nos faltando, contarmos para Jesus sobre as nossas limitações, falarmos com Ele. E quando nós falamos com o Senhor Jesus, nós temos a certeza de que Ele também nos responde. E quando Ele nos responde com toda certeza, nós podemos confiar naquilo que Ele nos respondeu, nós podemos crer naquilo que Ele nos diz. Aqui no versículo 5 desse texto, eu quero falar sobre uma frase que me chama muita atenção. Depois que Jesus entra naquela situação, começa a mudar aquela situação, alguém diz, a mãe de Jesus diz: façam tudo o que Ele lhes mandar. Aqui eu aprendo a importância da obediência integral. A ordem não é para que se obedeça boa parte do que Jesus diz. A ordem não é para que se cumpra a maioria ou, quem sabe, o máximo que me convém daquilo que Jesus falou. A ordem é fazer tudo aquilo que Jesus diz. Tudo aquilo que Jesus nos fala, tudo aquilo que Jesus nos manda, toda a orientação de Cristo para as nossas vidas precisa ser cumprida à risca. Nós não podemos cumprir uma parte e descumprir outra. Nós não podemos escolher uma parte da palavra de Deus para nós cumprirmos. Se nós quisermos vivenciar o milagre da transformação nas nossas vidas, no nosso casamento, nós precisamos obedecer de forma integral a palavra de Deus. E interessante que no capítulo 7, Jesus diz aos serviçais: encham os potes com água e os encham até a borda. Ou seja, embora tivesse um encarregado da festa, Jesus deu uma ordem aos serviçais. E eles, num primeiro momento, poderiam ter dito: olha, eu não sou responsável pela festa, tem outra pessoa que é responsável por isso. Mas não, a partir do momento que Jesus deu a ordem, eles fizeram, obedeceram para que o milagre acontecesse. Então, se nós formos aplicar na nossa vida, muitas vezes acontece alguma situação no nosso casamento ou na nossa família, em que a gente, a tendência do ser humano normalmente é dizer: mas essa não é minha responsabilidade, tá acontecendo isso porque o meu marido deixou de fazer aquilo, a responsabilidade não é minha. Mas a gente aprende aqui na palavra de Deus que a partir do momento que Jesus nos orienta a fazer alguma coisa, é nossa responsabilidade cumprir aquilo ali até o final para que o milagre aconteça. E se a gente for observar também aqui nesse texto, e começar a pensar a respeito dos convidados, muitos dos convidados, a maioria ali, nem souberam do que tinha acontecido, do milagre que tinha acontecido, da transformação da água em vinho. Eles simplesmente desfrutaram daquele milagre, daquele momento. E muitas vezes acontece assim na vida da gente também, por um posicionamento nosso, por nós obedecermos o que Jesus nos orientou a fazer. Os nossos filhos, as pessoas que convivem com a gente, conseguem desfrutar do milagre que Jesus fez na nossa vida. Então, passar pelo processo da obediência nem sempre é confortável, mas é um privilégio poder fazer parte disso.
A palavra de Deus diz claramente que aqueles homens encheram as talhas até a borda. Aquelas talhas de pedra ou potes de pedra, elas suportavam em média 100 litros de água. Não foi colocado ali 20 litros, não foi colocado ali 80 litros, mas se em média cabiam 100 litros, foram colocados em média 100 litros de água, porque eles encheram até a borda. Nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos nos dedicar com afinco a fazer a nossa parte, a cumprir com aquilo que é a nossa responsabilidade. No nosso casamento, no trato com o nosso cônjuge, fazer a nossa parte, não transferir a responsabilidade para o outro, mas dar o nosso melhor, porque quanto mais nós nos oferecemos, quanto mais nós nos entregamos em obediência à palavra de Deus, maior é a transformação, maior é a bênção que Deus vai fazer nas nossas vidas. Não se trata aqui de negociar nada com Deus, se trata aqui de entregar o nosso melhor, ainda que o nosso melhor seja algo corriqueiro, ainda que o nosso melhor seja como a água, corriqueira, barata, aos olhos de muitas pessoas sem valor algum, mas se Jesus disse, encham as talhas, nós precisamos dar o nosso melhor, nós precisamos encher até a borda. Vamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas, à medida em que nós nos dedicarmos, à medida em que nós nos apresentarmos diante do Senhor e à medida que nós ouvirmos a palavra de Deus, dispostos a obedecer na íntegra, sem falha, dispostos a dar o nosso melhor, porque assim Deus transformará tudo aquilo que hoje pode ser desânimo, tudo aquilo que hoje pode ser uma falta, Ele transformará em prosperidade, em felicidade para a sua vida e para o seu casamento. Que Deus nos abençoe.